Se o governo federal quer reaproveitar melhor as instalações que ele tem no Rio e deixou para trás, caindo aos pedaços. Né? A gente acabou de ver o Palácio do Catete caindo aos pedaços. Né? O antigo Palácio Imperial daqui da caindo aos pedaços. Quer dizer, onde o olho do rei não está, tudo degringola. Entendeu? Até nesse aspecto o Rio foi muito maltratado. Né? Agora, para fechar uma segunda, eu vou voltar até um pouco o que a gente comentou logo no início. Para eu justificar, para se justificar essa proposta de fora para dentro, nacionalmente, uma das questões que eu pensei é pelo próprio caráter da segurança pública, como isso reverbera nacionalmente. As próprias facções que se criam aqui se tornam não só exemplares, né, no mau sentido, mas elas criam tentáculos nacionalmente. Tudo bem que em São Paulo também, mas o Rio de Janeiro é um centro de espraiamento de certos padrões culturais e de comportamentais e uma série de fatores. Ou seja, a cidade tem um efeito mimético muito forte para o Brasil inteiro. Tá? Sobretudo, se pegar um pouco mais talvez no norte do que no centro. Esse seria um dos motivos. Você tem que resolver algo porque é uma representação nacional que está ali e aquilo deslancha para outras esferas. Mas como justificar de fora para dentro essa Eu acho que você criação? levanta a questão que é fundamental. Né? A gente agora tem falado, na verdade, da necessidade de resolver o problema do Rio de Janeiro do ponto de vista do Rio de Janeiro Exato. no conjunto. Agora a questão é a seguinte: esse problema do Rio de Janeiro é um problema só dos fluminenses? Esse problema do Rio de Janeiro é um problema só dos cariocas? Uhum. Ou ele é um problema nacional? A partir do momento que o estado do Rio não é um estado como outro qualquer, que ele é um estado anômalo, que o Rio de Janeiro foi capital, continua exercendo em boa medida o papel de capital Uhum. federal, que continua exercendo em grande medida o papel de capital nacional, na ideia de vitrine do Brasil, né, que é a primeira cidade que vem à cabeça do estrangeiro, né, que é a cidade que é usada como cartão de visitas, hoje salão de visitas do governo federal e do país. E que parece né, reunir o que o país tem de melhor e cada vez mais também, por outro lado, o que ele tem de pior. Uhum. Será que isso é um problema só nosso ou isso é um problema do Brasil? Eu tenho a impressão de que isso é um problema geral. Interessa ao Brasil que o Rio de Janeiro degringole, degenere, Uhum. que a cidade pareça entregue às baratas, entregue aos traficantes, que a cidade do Rio pareça uma cidade, como às vezes parece do lado de fora, para quem né, não gosta muito do Rio, uma cidade de surfistas, atores de novelas e traficantes. Isso interessa ao Brasil? A mim parece que não. Sim. Eu acho que o Rio de Janeiro é um patrimônio do país, de uma maneira geral. Isso não é conversa de carioca. Eu tenho a impressão de que o Rio de Janeiro tem uma importância simbólica fundamental dentro do país. Né, e continua tendo. Né? Então eu acho que, na verdade, esse é o ponto que tem que sensibilizar os representantes dos demais estados da federação. Né? E, sobretudo, a União Federal. Interessa a ela deixar que o terço da administração pública que ela tem no Rio fique entregue nesse ponto. Sim. Interessa a ela, por exemplo, que os funcionários do IBGE em São Cristóvão trabalhem dia sim, dia não por causa de bala Claro. perdida. Né? Interessa que o Rio de Janeiro faça esse papelão lá fora, nos jornais do país e internacionais, né? Como se a gente vivesse em guerra civil, como se fosse na Síria, que mostra a maior incapacidade que o Brasil tem de manter de forma digna aquela cidade que é, digamos assim, a menina dos olhos? Me parece que não. Bom, eu queria fechar então sobre esse tema que a gente estava falando, o Rio de Janeiro como porta de entrada e porta de saída do Brasil, como um símbolo, né, nacional, na revista Insight de Inteligência, que o artigo foi publicado sobre a salvação do Rio de Janeiro. Há um recado ali de início, né, da revista, em que representa esse fator simbólico, como o Rio de Janeiro é uma cidade não só local, muito mais que local, é uma cidade nacional, e ela representa algo muito importante para o país. Eu queria que você desse uma lida para a gente fechar essa entrevista. Isso é um fragmento de um ex-governador da Guanabara, que foi uma figura muito polêmica, não é? Carlos Lacerda. Mas assim, independentemente das questões polêmicas, é sabido que ele foi um grande escritor. Não é? Então ele tem um estilo muito grande e o recado, na verdade, é uma mistura de provocação, né, pelo fato de ser de Carlos Lacerda, mas também serve de, digamos assim, incentivo cívico, né, para os cariocas despertem de alguma maneira, né, nesse momento em que o orgulho, né, de cariocas e fluminenses deve estar encontrando um dos pontos mais baixos da sua história. Né? O recado é o seguinte:
Nós não choramos sobre as ruínas da antiga capital. Fomos, é certo, abandonados. Os que daqui saíram com saudade sabem que o Rio é uma cidade insubstituível, uma cidade adorável, uma cidade em que todos os brasileiros, ontem, hoje, sempre, estarão como em sua casa. Sabem esses brasileiros que somos uma região sem regionalismos. Pensamos os nossos problemas em termos mundiais, além de continentais, e continentais, além de nacionais. Nossos heróis são nacionais. Nosso pensamento profundamente brasileiro é internacional, porque somos um povo ecumênico, povo litorâneo, voltado para o nosso tempo, abraçado com o futuro. Muitas desgraças nos desfiguraram. Muitas cicatrizes marcaram a cidade, abertas, escandalosas, de sinais de tragédia e sombras de martírio. Não é por acaso que o padroeiro da cidade é um mártir cravado de flechas. Pensaram que nos abandonando interiorizavam a civilização, mas foi aqui que a deixaram. Porque somos a síntese do Brasil. Porque somos a porta do Brasil para o mundo. E somos, do mundo, a vera imagem que ele faz de nós.